Foram 4 livros sensacionais. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e que, se for possível, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de literatura, que eu falo sobre isso, e de vez em quando aparece um crochêzinho para distrair vocês. Bom, gente, eu fiz uma manta literária, eu estou começando, porque nós estamos no final, nós agora estamos em fevereiro, estamos aí terminando o mês de janeiro, eu fiz essa manta, que é com a técnica de crochê mosaico, e são os 4 livros que eu li. Vou deixar uma foto para ficar melhor, para vocês enxergarem. Os 4 livros que eu li com o mês de janeiro. A ideia é fazer cada mês, após o final do mês, né, após o término do mês, eu fechar as minhas leituras, fazer o projeto e crochetar. E se vocês quiserem alguma coisa nesse sentido aqui no canal, me contem aí nos comentários, que eu trago para vocês mais detalhes. Aqui, nesse projeto, eu só pensei nos livros. Teve uma amiga lá no Instagram que perguntou se os símbolos tinham alguma coisa a ver. Não, eu só pensei nos livros e no nome do mês. Era só isso a ideia. Futuramente, talvez, comecei a pensar para fevereiro, de colocar alguma coisa diferente, alguma coisa que remeta. Claro que vocês estão vendo aqui um coração remete a um romance, mas não necessariamente um romance romântico, pode ser um romance como forma literária, que no caso só li romances neste mês. E vou tentar variar aí o projeto com com os símbolos do crochê. E como esse projeto é meu, eu posso trazer para vocês, eu posso ensinar vocês, eu posso deixar aqui para vocês baixarem e verem. Então, me coloca aí nos comentários o que vocês se interessam para eu poder saber o que fazer. Nesse mês eu li 4 livros, né? O primeiro foi A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli, li no Kobo, eu estava louca para ler esse livro, já tinha lido um livro dela no ano passado, foi um dos melhores. Qual que é a minha ideia? Para começar bem o ano, já começo com um livro do autor que foi um dos melhores do ano passado, e assim a gente não tem erro, né? Você já começa motivado. Então comecei o ano com esse livro, e esse livro é realmente muito bom para mim, foi 5 estrelas. E a gente tem a história de um jovem que, ao perder a sua mãe, precisa fazer uma viagem até uma cidade próxima, mas mesmo sendo próxima, ele está a pé, ele não tem recursos, e ele vai caminhando e ele passa fome, ele passa uma situação bem precária. E ele chega nessa outra cidade à procura do seu pai e da sua avó. Ele, na verdade, ele tem a missão que a mãe deu de levar para essa cidade uma coisa para entregar para sua avó. E ele vai fazer essa viagem. E aí a gente tem ali um realismo mágico, porque ele fica sem conseguir encontrar um lugar para viver. E ele acaba entrando na cabeça do santo, que é uma cabeça que realmente existe, né? Vou deixar uma imagem aqui. Na cidade que é retratada no livro, e ele entra lá e ele começa a escutar as orações das pessoas para esse santo, das mulheres especificamente. Faz amizades, ele cria confusões, ele consegue fazer as pessoas ficarem juntas, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer um monte de bagunça. É muito interessante o livro.
É uma aventura junto com romance, várias coisas, eu achei bem legal. Também no Kobo, peguei logo após essa leitura A Bela e o Vilão, que é o 6º livro da série Bridgerton, que é a história da Francesca. Não gostei tanto da história da Francesca quanto algumas pessoas gostam, não gostei tanto da história da Francesca quanto eu gosto dos outros. Eu não sei se algumas ideias, não quero dar spoiler, mas eu não sei se algumas coisas nessa série começaram a me incomodar, não sei se é amadurecimento, é a minha visão da realidade, ou é outras coisas que eu já estou lendo, mas acho que tem um pouquinho de relacionamento abusivo nessa série. Então, assim, ainda gosto muito da série da Netflix, ainda gosto muito. Tô acompanhando a 4ª temporada, tô com vontade de assistir todos, ainda não fiz isso, assisti só a 4ª temporada toda, mas não voltei. Tô com vontade, gosto, mas sinto que algumas coisas me incomodam, e nos livros mais ainda. Não sei se porque quando eu leio, eu entro muito na história, mas eu acho que essa não colou tanto para mim, não gostei tanto. Uma mistura de sensações com relação a essa história. Ao mesmo tempo que eu gosto muito de um acontecimento, tem um outro acontecimento que eu desgosto muito. Então, ficou complicado para mim. Depois eu reli Solitária, da Eliane Alves Cruz. Vocês viram que eu li ele faz bem pouco tempo, acho que foi em outubro ou novembro, mas estava no clube da Elga, achei que era muito interessante. É um clube de literatura antirracista e já era um clube de literatura que eu queria participar já há bastante tempo, mas os livros acabavam para mim assim, ou não me interessando naquele momento, naquele mês, ou eu tendo um pouco de dificuldade de conseguir o livro. Nem sempre eu quero comprar, né? Porque eu tenho bastante livros, então eu sei que eu não consigo ler todos, então nem sempre eu quero comprar. Mas esse eu já tinha em casa, então foi uma coisa assim, coincidiu muito. Janeiro, começando o ano, já tenho o livro em casa. Falei, não posso deixar, tenho que ler. Então, tenho que participar do clube, né? Então, falei, vou fazer essa releitura. Fiz essa releitura, ele melhorou para mim. Apesar de ter ainda uma história ou outra, uma coisa, um ponto ou outro que eu não gosto tanto, mas a história geral eu gosto muito, e acompanhar a percepção das outras pessoas que têm vivências completamente diferentes da minha também é muito interessante, porque assim, a gente está falando de um livro que retrata uma história do Brasil, então para mim é uma história que eu conheço muito de perto. E a gente está vendo, e aí nas discussões do clube, eram muitas pessoas, tem pessoas, a maioria são mulheres, então se eu disser que tem mulheres, é porque realmente a maioria são. Mas a maioria é pessoas bem mais novas do que eu, jovens ainda, né? E pessoas com uma vivência muito diferente da minha, muito, muito diferente da minha. Se a gente está falando de um clube antirracista, com certeza tem mulheres negras nesse clube, que é uma vivência diferente da minha. Eu sou uma mulher imigrante, então já é uma vivência diferente. Tem mulheres portuguesas, então é vivência diferente. Então, juntando todas essas vivências, a discussão desse clube foi sensacional. Tanto as percepções do livro, como as percepções dos assuntos que o livro traz. A gente consegue, quando está conversando num clube do livro, falar além
do livro mesmo, né, da literatura, daquilo que está escrito, e falar um pouco da gente, um pouco das nossas ideias e das nossas percepções da realidade, além da ficção, né. Foi muito bom. Por último, encerrando o mês de janeiro, eu li O Monte dos Vendavais, li nessa edição da RBA, li também numa edição do Copo, li também um audiobook brasileiro, porque eu precisei de muita coisa para conseguir deslanchar nessa leitura. É um livro muito interessante, é uma literatura que não é difícil da gente entender. Tem também uma realidade muito sombria, relacionamentos tóxicos. É um pouco mais complicado do que os outros que eu li. É diferente de ler Mulherzinhas, por exemplo, que é tudo fofinho, né? Então, eu não recomendo essa edição, tá? Eu recomendo o livro. Muito bom. Um livro sensacional. E quero muito assistir a nova adaptação e ver se essa adaptação é tão interessante quanto o livro. O livro não é um romance romântico, fofo, e como a maioria dos que a gente gosta. Então não sei o que vai ser isso no audiovisual. Nunca vi nenhuma adaptação, mas estou louca para ver. E foram essas leituras deste mês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.